alguns homens desenvolvem torção testicular? Só quem é homem e já passou por isso sabe a dor que é a questão da torção testicular. E muitas vezes acredita-se que isso tem a ver com uma postura errada em que o homem adota, ou talvez com a costura da calça muito apertada que pode causar a torção. Muitas vezes acredita-se que na hora do ato sexual o homem possa exagerar ali, na força que ele faz, ou a mulher possa exagerar na pressão que ela coloca ali, e isso pode gerar uma torção do testículo. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim, e devemos levar em consideração. Mas se fosse assim, todo homem que colocasse muita pressão, que colocasse uma cueca ou uma calça apertada, ou ficasse numa postura um pouco errada durante algum tempo, iria ter a torção testicular. Então, para que eu possa de fato ter uma torção testicular, eu preciso passar por um conflito onde o meu testículo mude a morfologia, onde ele fique um pouco menor do que o tamanho normal dele. Quando o testículo está no tamanho normal, ele se encaixa bem ali no saco escrotal e dificilmente ele gira, tá? A não ser que eu colocar a mão ali e girar, mas antes de eu colocar a mão ali e girar, eu já vou sentir uma dor tão grande que eu vou soltar rapidinho. Então ele precisa estar dançando no saco escrotal. E quando que o testículo dança no saco escrotal? Quando o saco escrotal está um pouco maior, com mais líquido, né? Ou quando o testículo está menor. E para que nós possamos compreender o porquê há uma mudança de morfologia ali no testículo, nós precisamos entender melhor as estruturas do testículo em si. Então nós temos o testículo endodérmico e o testículo mesodérmico. O testículo endodérmico, ele tem a ver com a parte do testículo que faz a produção de gametas, a parte germinativa. O testículo mesodérmico tem mais a ver com a questão hormonal, então com a produção de hormônios. Para que eu possa ter uma diminuição do testículo a ponto de ele fazer uma torção no saco escrotal, eu preciso ter um conflito que afete a parte germinativa dos testículos. Então você que me acompanha há muito tempo já está careca de saber que nós sempre ligamos aqui o conflito à reação no corpo. Então, para que o indivíduo tenha uma reação, uma mudança de morfologia do testículo, qual que é a função principal do testículo? Produção de gametas, né? Reprodução. Faz parte do sistema reprodutivo masculino. Então eu preciso ter algum conflito relacionado à reprodução. Então qual conflito normalmente esse homem está passando? Ele pode ter passado por uma perda de filho, ele pode ter passado pela perda da pessoa amada, a esposa abandonou ele, a esposa trocou ele por alguém mais jovem, o pai dele traiu a mãe dele, e ele entende que a família vai se dissolver, que a família vai sumir, né? A perda de uma namorada, ainda a perda de um animal. É qualquer perca onde eu tenho a sensação de que a minha família, os meus descendentes morreram, os meus descendentes vão definhar, os meus descendentes não vão sobreviver. Pode ser uma morte, pode ser uma separação, pode ser um conflito com o meu pai, desde que eu seja muito conectado com ele, porque nunca tem a ver com o conflito em si, e sim com as representações internas que eu crio na minha mente sobre o conflito. E normalmente a representação interna que faz com que eu tenha uma mudança de morfologia no testículo é uma representação onde a família morreu, onde a família acabou, onde eu não vou mais ter descendentes. Então, na fase ativa do conflito, o conflito onde eu sofri uma grande perda na minha família, né? Uma situação dramática, onde alguém morreu, onde alguém foi embora, onde alguém traiu, né? Eu vou ter uma multiplicação celular aí nos testículos. Eu posso ter um aumento de testículo, eu posso ter um edema lá no saco escrotal, né? E o sentido biológico diz por que o meu testículo decide aumentar quando eu tenho uma perda. Porque essa situação é uma tentativa biológica de eu reparar os prejuízos que eu tive por ter a sensação de que eu perdi minha família, de que eu perdi a chance de reproduzir, de que os meus descendentes não sobreviverão mais, né? Então é uma forma aí de eu ter uma última oportunidade de gerar mais descendentes. Então, se o meu testículo aumenta, a produção de gametas e hormônios aumenta e a chance de eu fecundar uma fêmea
para que eu possa fazer com que o meu clã sobreviva é maior, entende? Então, na fase ativa do conflito, eu vou ter um aumento tecidual aí dos testículos. Lembrando também, né, que nós sempre dividimos o conflito na fase ativa e na fase PCL. A fase ativa é a reação que o meu corpo vai fazer quando eu estou passando pelo conflito. Lembrando que eu tenho um conflito, no caso do testículo, onde eu perdi meu pai, onde eu perdi meu filho, onde a minha esposa foi embora, onde alguém morreu da minha família, e eu senti que a família ou que o meu clã, biologicamente falando, vai desaparecer. Brigas familiares, onde ninguém mais se conversa, tudo isso são conflitos que podem fazer com que eu sinta que vai ter prejuízos na reprodução, prejuízos no meu clã, onde o meu clã pode desaparecer. Então eu vou ter um aumento tecidual na fase ativa. Primeiro eu vou tentar resolver conscientemente, depois subconscientemente, depois inconscientemente, e como última tentativa eu vou para uma parte arcaica aí da minha mente, onde eu vou ter um aumento tecidual como uma adaptação, como um animal na natureza, ele se adapta diante do conflito. Quando eu resolvo o conflito, ou seja, eu saio do conflito, minha esposa foi embora com outro homem, mas eu já me conformei, ou então eu já reconquistei ela. Meu pai traiu a minha mãe, eles iam se separar, para mim isso era o fim, mas agora eles já voltaram, ou eles se separaram, mas eu percebi que eu tenho meu pai, que eu continuo tendo minha mãe, que na verdade a separação aconteceu só entre eles e a minha família continua existindo. Meu filho faleceu, mas eu já fiz o luto, eu já consigo viver novamente. Meu cachorro morreu, mas eu tenho outro cachorro. Meu filho morreu, mas eu tenho outros 4 filhos, eu consegui dar atenção para eles. Ou seja, de alguma forma eu resolvi o conflito, aquela situação dramática onde eu acreditava que a minha família iria desaparecer. Então aquele aumento tecidual que teve no testículo na fase ativa do conflito vai ter uma diminuição, vai ter uma degradação daquele aumento tecidual. E aqui o testículo acaba diminuindo, tá? Dá até a sensação, algumas vezes para alguns homens, né? Quando eles olham lá no saco escrotal, parece que o testículo está um pouco menor. Isso significa que ele está saindo de um conflito onde ele teve uma grande perda, uma situação trágica de perda, de separação familiar. Não tem a ver com a separação, e sim com a sobrevivência, com a permanência da existência do clã, tá? Não tem necessariamente a ver com a separação ou conflito. E aí quando ele resolve esse conflito, ele não precisa mais daquele testículo aumentado, e durante algum tempo esse testículo vai diminuir de tamanho, vai ter uma degradação, normalmente aí por micróbios, tá? E aí esse testículo fica menor, e aí ele dança no saco escrotal, né? Como ele fica menor, e eu faço um movimento, às vezes até no ato sexual, por exemplo, se o homem está numa posição onde ele fica parado, e a mulher faz alguns movimentos em cima dele, se o homem faz lá um exercício sexual muito forte, acaba que como o testículo está menor naquele momento, ele acaba tendo uma torção do testículo, porque o testículo está dançando aí dentro do saco escrotal. E é por isso que acontece a torção testicular. Normalmente acontece alguns dias depois em que o homem passou por um conflito onde ele achou que a família, o clã, algo que era muito importante para ele, relacionado à reprodução, relacionado à filiação ou à paz, né, iria morrer, iria acabar. Normalmente isso dura no máximo 3 meses, essa diminuição do testículo depois, tá? E daí depois ele volta ao tamanho normal e à função normal, desde que não recaia no conflito. Já a parte mesodérmica do testículo é responsável aí pela produção de andrógenos, principalmente a testosterona. Ela responde a um conflito de uma morte de uma pessoa, de uma família, a morte do animal, tá? Pode ser o medo da morte, o medo de perder uma pessoa, tá? Por exemplo, um homem que ama uma mulher, mas vê essa mulher ficando com outros homens o tempo todo, ela não liga para ele, né? Um homem que perde o seu único filho assassinado, como o Dr. Hammer, que foi o criador dessa explicação que eu estou dando para vocês aqui, tá? Então é uma perda desagradável, tá? Uma perda que traz uma frustração na pessoa. Por exemplo, meu filho morreu, eu me frustrei, né? Uma frustração, meu filho morreu assassinado, de repente. Eu gosto muito dessa mulher, mas ela fica com todos os outros homens menos comigo. Então eu tinha uma ilusão de que ela seria minha princesa, de que ela fosse de tal e tal jeito, mas ela, na minha mente, ela se tornou uma pessoa depravada e eu me frustrei com ela. Então aqui, na parte mesodérmica do testículo, na parte onde se produzem os hormônios, como por exemplo a testosterona, na fase ativa
você vai ter uma necrose dessa parte, né? Que é o estroma, que produz esses hormônios. É mais ou menos assim, já que eu só me frustro sexualmente, já que eu só me frustro com as minhas tentativas de reprodução, já que eu não sou bom o suficiente para não gerar essa perda, para não me frustrar genitalmente falando, então eu vou diminuir a produção de testosterona para que eu não sinta nem vontade de reproduzir, já que eu não fui bom o suficiente. Então aqui o indivíduo tem um descanso da virilidade até que ele aguarda que o conflito seja resolvido. Aqui ele pode ter dor lombar também, que normalmente tem a ver com uma conotação sexual, tá? Mas estamos falando aqui da parte do estroma do testículo. Então quando ele sai do conflito, há uma proliferação celular desse estroma que leva ao aumento da testosterona, que leva também ao aumento do desejo sexual, para que ele possa compensar a perda que ele teve durante a fase ativa do conflito. Então o objetivo aqui é aumentar a produção de testosterona e aumentar a virilidade, melhorar a virilidade do homem, né? E assim ter um aumento do desejo sexual e de produção de espermatozoides, que facilita a reprodução. Nessa fase PCL, ou seja, quando ele sai do conflito, ele compreende que ele já pode reproduzir novamente, porque o conflito já está resolvido, ele já pode ser viril novamente, ele pode ter um inchaço nos testículos e no saco escrotal, que é diferente da hidrocele, que tem a ver com o conflito de peritônio, tá? Que é um outro conflito, mas ele pode desenvolver algo como se fosse a hidrocele, já que vai ter um edema nessa região, tá? Então o saco escrotal ele pode ficar maior e o testículo fica maior para ter mais produção aí, de hormônios como testosterona, para que o homem fique mais viril, mais atraente à sua fêmea. E a torção testicular ela pode acontecer aqui naquilo que a gente chama de crise epileptoide, tá? Que é quando o homem está passando pela releitura do conflito. Ou seja, o homem passou tanto tempo na fase PCL resolvendo esse conflito, onde ele reteve muito líquido, especialmente no saco escrotal, e agora ele precisa drenar esse líquido. Então ele tem 1 ou 2 noites de tremor, suor frio, tá? Que a gente chama de crise epileptoide, onde ele está drenando este edema e onde ele está relendo o conflito muitas vezes. E aqui sim, pelas contrações, pela retirada desse líquido, eu posso ter uma torção testicular também. Mas é mais comum a torção testicular por causa da diferença de morfologia no testículo na fase PCL do conflito aí de traição ou de sensação de que o meu clã morreu. E a hidrocele, João? A hidrocele tem a ver com atentar à integridade na família, tá? Nos meus filhos especificamente, um atentado à minha integridade sexual ou atentado mecânico mesmo, né? Onde eu recebi um soco, caiu um tombo e aí vai ter um edema, né? Algum tempo atrás eu atendi um menino de 12 anos de idade que ele tinha hidrocele e a mãe decidiu trazer ele para mim e basicamente a hidrocele dele tinha a ver com uma sensação que ele tinha que o pai dele não era bom o suficiente para ele, já que a mãe colocava ele contra o pai. Então aquilo que vinha do pai não era bom, a forma que ele foi concebido não foi bom, já que a mãe teve alguns conflitos ali na hora da concepção dele, teve conflitos com ela mesma, com o pai. Então aos 12 anos, quando ele começou a acender a sexualidade dele, ele reviveu esse conflito, onde a sexualidade era um atentado à integridade. Sem contar que o pai dele não abandonava ele, mas a mãe dele tinha muita raiva do pai dele e fazia com que ele entendesse que o pai dele tinha abandonado ele. Quando a gente religou o fluxo de amor entre ele e o pai dele, fez ele compreender que ele tomou a vida do pai, né? E o mínimo necessário, e que as questões que a mãe tinha com o pai eram da mãe, e que ele não precisava pensar que estava traindo a mãe ao ficar amigo do pai, já que ele queria ser amigo do pai, mas ele sentia que a mãe não deixava. Ele acabou saindo aí desse quadro de hidrocele, nem precisou de cirurgia, nem punção, nem nada. Então, resumindo, o testículo tem a ver com perda, né? Perda de filho, perda de amigo, perda de animal, perda de uma parceira, uma traição, meu pai traiu a minha mãe, uma sensação de que a minha família não vai mais existir, que o meu clã não vai mais existir. Então, na fase ativa da parte endodérmica do testículo, que é a parte germinativa, eu tenho um aumento da produção de gametas, né, uma proliferação celular para aumentar aí a produção de gametas. E na fase PCL eu tenho uma degradação desse aumento testicular justamente para que ele possa voltar ao normal. E aqui eu posso ter a torção, tá? Já se o conflito for uma sensação de abandono
né? Ou uma morte, onde eu me senti frustrado, onde eu me senti abandonado, a morte da imagem que eu tinha no meu amor, a morte da imagem que eu tinha sobre sexualidade. Aí vai ser mais a parte mesodérmica, onde eu me sinto desvalorizado por aquilo que aconteceu, frustrado por aquilo que aconteceu. Então eu vou ter uma necrose da parte que produz a testosterona para que eu possa desligar durante um tempo a minha virilidade até que eu resolva o conflito. Quando eu resolvo o conflito, tem um aumento aí do testículo para maior produção de testosterona, e assim aumenta a minha virilidade e assim eu consigo aumentar a minha chance de reproduzir. Você sabe o que é esmegma? Vamos falar um pouquinho sobre isso, já que estamos falando da saúde masculina nesse mês, né? Esmegma é uma secreção ou humor que se condensa na depressão que circunda a base da glândula no pênis, ou junto ao clitóris, ou aos pequenos lábios, obviamente, na mulher, né? Então o esmegma não é um líquido, é tipo um sebo com cor esbranquiçada, que alguns homens produzem mais e outros homens produzem menos. Pensando no homem, a mulher também produz, né, como a gente colocou aqui, mas esse mês é o mês de Novembro Azul. É o famoso queijinho, né, o terror da maioria das mulheres aí, né? Mas, João, você está falando do queijinho. Gente, a gente precisa sair desse tabu, tá? Por que alguns homens têm mais dessa secreção e outros têm menos? Por que algumas mulheres têm mais dessa secreção e outras têm menos? Essa secreção ela é produzida pela glândula de Tyson, tá? A glândula de Tyson é uma glândula que fica ali no prepúcio, que produz essa secreção com o objetivo, segundo o Dr. Hammer, já que a gente está utilizando a nova medicina germânica para gravar esses vídeos sobre a saúde do homem, né? Então, segundo o Dr. Hammer, as glândulas de Tyson produzem o esmegma, que é essa secreção esbranquiçada que fica ali em alguns pênis, né? Não são todos, para aumentar a lubrificação. Então, além daquele líquido que o homem produz e do líquido que a mulher produz para que a lubrificação seja maior, o homem também produz, alguns homens produzem aí na glândula de Tyson, tá? Mas todos produzem um pouco, mas alguns são visíveis. Aí muitas pessoas acreditam que é falta de higiene. Claro, dá para lavar aquilo, né? Alguns homens, na base da glande, tá? Tem tipo umas bolinhas que não chegam a ser a secreção branca, mas é dali que sai essa secreção branca. Então é bem onde o prepúcio encosta, no caso, tá? E por que alguns homens têm mais essa secreção e outros têm menos? Basicamente, qual é o conflito então biológico que faz com que o homem ou a mulher produza mais esmegma? Mas falando do homem aqui, já que estamos falando do Novembro Azul. É quando o homem não se sente capaz de penetrar a sua parceira. Então, quando ele não se sente capaz, ele produz mais esmegma, tá? Quando a relação sexual, ele se sente um homem potente, ele se sente aceito pela esposa, ele consegue fazer uma penetração sem causar dor para sua parceira, ou parceiro no caso, né? Ele tem uma diminuição da produção do esmegma, ele não precisa. Por quê? Ao aumento, existe uma produção normal que não causa cheiro, que não causa o acúmulo de micro-organismos, né? Claro, gente, tem que lavar o pênis todos os dias, obviamente, né? Mas tem gente que lava o pênis todos os dias, 3, 4 vezes por dia, e ainda tem essa produção e ainda tem esse cheiro forte ali na região do pênis. Então, basicamente, o objetivo das glândulas de Tyson produzir mais esmegma é aumentar a lubrificação. Quando que o corpo entende que eu preciso de mais lubrificação? Quando por algum motivo eu não estou conseguindo penetrar a minha esposa. Seja porque ela não quer, seja porque a penetração é dolorosa. Às vezes o homem tem um pênis muito grande, isso causa dor para a mulher. A mulher nunca quer sexo com ele e ela não quer a penetração, né? E ele sente que ela não quer a penetração. Então ele vai tentar resolver esse conflito de uma forma consciente, subconsciente e inconsciente. Como última tentativa do corpo em resolver o conflito, ele vai produzir mais esmegma, ok? Na fase ativa do conflito, ou seja, quando eu estou passando pelo conflito, eu vou ter um aumento dessas glândulas de Tyson e um aumento consecutivo da produção de esmegma, né? E aqui podem aparecer, por exemplo, um adenocarcinoma das glândulas de Tyson, ou seja, um câncer ou um tumor que fica entre o prepúcio e a base da glândula. Então muitas vezes está relacionado à falta de higiene. Claro que se eu tenho uma falta de higiene, eu vou ter um acúmulo de bactérias, e esse acúmulo de bactérias vai fazer com que o pênis sinta um ataque à integridade, e aí
pode causar um tumor também no pênis por causa do excesso de bactérias, tá? Então, mas normalmente o tumor no pênis aí está relacionado a essa sensação de que o homem, a necessidade que o homem tem de produzir mais esmegma para que ele consiga penetrar a sua parceira. Ainda o câncer de pênis pode não ter nada a ver com isso, pode ter a ver com um atentado à integridade, tá? Relacionado à sexualidade também pode causar. Quando o homem sai desse conflito, há uma invasão de vírus, fungos e bactérias para decompor esse aumento tecidual, tanto das glândulas genitais quanto do esmegma. E aqui também pode ter muito cheiro forte, tá? Então, basicamente, homens que produzem mais esmegma, não necessariamente isso tem a ver com má higiene, pouca higiene do pênis. Pode ser também, porque tem uma produção normal. Se eu nunca lavo o pênis, essa produção vai ficar acumulada ali e a pessoa vai ter aquele cheiro forte, o famoso queijinho. Mas a pessoa que limpa todos os dias, 3, 4 vezes por dia, todo banho, faz uma boa higiene na região do pênis e ainda assim tem essas bolinhas esbranquiçadas ali na base da glande, isso significa que por algum motivo esse indivíduo não consegue realizar a penetração ao seu parceiro e o objetivo de um aumento tecidual ali é para que ele consiga fazer a penetração. Ok? Curiosidades aí que talvez as pessoas não saibam e que geram preconceito e um tabu onde as pessoas não conhecem o motivo de estar acontecendo. Eu costumo falar que as pessoas são analfabetas da função do seu corpo, né? E o Dr. Hammer, que traz a nova medicina germânica, que traz essa teoria que eu acabei de explicar para você, ele explica de uma forma biológica, de uma forma científica, através dos estudos dele, o porquê que o nosso corpo tem certas reações. Então, por que alguns homens produzem mais e outros menos esmegma? Justamente por isso, porque alguns homens têm facilidade na penetração, se sentem aceitos por suas esposas, a esposa não sente dor, né, não reclama de dor, não reclama de nada disso, então ele tem menos produção de esmegma, ele tem apenas o fisiológico. Qual é a causa da fimose? Então, gente, para quem não sabe o que é a fimose é quando aquela pele que recobre a glande do pênis, ela por algum motivo ela fica colada e aí o menino, né, a criança, ela não consegue puxar esse courinho, essa pelezinha que deveria ser móvel, né, no pênis, e aí isso pode gerar infecções urinárias, isso pode gerar lá na vida adulta, vai gerar uma dificuldade na sexualidade, né? Muitas vezes os pais, por desconhecerem a fisiologia, eles acham que isso está tudo normal, né? Às vezes o menino é criado só pela mãe e a mãe nunca observou isso ou não sabe que deveria observar, e o menino cresce com aquela pelezinha colada, né? Por que aquela pelezinha fica colada? E essa pelezinha, gente, observe que ela acaba impedindo que o homem realize o ato sexual, né? Então, se ele for tentar fazer um ato sexual lá com, sei lá, com 14, 15 anos, vai doer muito, vai romper, né? Essa pelezinha, vai sangrar. Então, dificilmente ele vai conseguir ter uma qualidade sexual bacana se a fimose ainda estiver aí. Então, por que alguns homens nascem com essa pele colada? Lembrando que a maioria das crianças nascem com essa pele colada e com o tempo, lá com 1 ano de idade, 2 anos, até os 5 anos de idade, isso já se resolveu. É bem comum nascer, né? Nós precisamos entender que a criança, lá no ventre da mãe, ela recebe todos os conflitos biológicos que a mãe passou, ela recebe todos os conflitos biológicos das últimas 7 gerações da família. Existem estudos que comprovam isso, tá, gente? Então, muitas vezes, esse bebê, ele carrega um conflito onde as mulheres foram abusadas, as mulheres, as antepassadas. Então, muitas vezes, esse bebê, ele carrega um conflito sistêmico, onde as mulheres sofreram abuso, onde a sexualidade foi um tabu, onde homossexuais não puderam demonstrar sua sexualidade. Então, é uma forma dele trazer. Bert Hellinger fala que toda exclusão gera uma compensação. Então, eu já expliquei para vocês isso algumas vezes, na primeira lei do amor, que é a lei do pertencimento. Quando alguém é excluído da família, ou quando algo na família é excluído, mais tarde alguém, por lealdade, mostra através de um evento, através de uma repetição daquele mesmo padrão, através de uma doença, ou, nesse exemplo, através da fimose, que existe algo mal resolvido na sexualidade da família. É como que se eu não pudesse fazer sexo, porque o sexo é algo sujo, é algo ruim dentro do sistema familiar. Então, por isso que alguns homens desenvolvem fimose, basicamente porque eles carregam conflitos sexuais vindos de
de outras gerações, tá? Existe todo um estudo, quem faz as sessões comigo acaba recebendo alguns vídeos, né, que eu explico como que isso funciona. Quem faz treinamento vital tem uma palestra que eu explico exatamente como que uma doença, ou melhor, como que um conflito gera uma doença, né? Então aqui, claro que eu já estou indo direto pro conflito, sem explicar muito de onde é que eu estou tirando essa teoria, mas é uma teoria vinda do Dr. Hammer, que era um médico oncologista alemão, né? E ele resume o porquê que o homem acaba desenvolvendo a fimose. É só pensar, qual é a função da glândula? Por que eu preciso mostrar a glândula na vida adulta? Para que eu tenha ali o prazer sexual, para que eu tenha a fricção da glândula e aí eu possa vir a ejacular. Existem outras formas de ejacular? Sim, mas aí tem que ser outras mecânicas. O natural é que a fricção da glândula com a vagina da mulher, né, com o orifício vaginal da mulher, cause aí uma excitação que vai causar a ejaculação e aí a reprodução acontece. Por que o meu corpo gostaria de não mostrar a minha glândula? Porque talvez essa fricção em algum momento causou dor no sistema familiar, já que uma criança não causa dor com uma mulher, mas ela carrega memórias familiares que precisam ser vistas, e a criança a serviço da família mostra, por exemplo, através de uma fimose.